Planos de saúde serão obrigados a cobrir exames para diagnosticar vírus Zika. Prazo para sacar o abono do PIS foi prorrogado. Feijão continua deixando cesta básica mais cara. Lei que torna o uso do farol baixo em rodovias entra em vigor esta semana. Segunda-feira, 4 de julho de 2016. Está no ar o J Mais ABC. Boa noite. Planos de saúde terão que cobrir exames do vírus Zika. A partir da próxima quarta-feira, os planos de saúde serão obrigados a cobrir 3 exames de detecção do vírus Zika. Os procedimentos deverão estar disponíveis a gestantes, bebês filhos de mães com diagnóstico de infecção pelo vírus, além de recém-nascidos com malformação congênita com possibilidade de infecção. A escolha destes grupos levou em conta o risco de bebês nascerem com microcefalia por conta de uma possível infecção da mulher durante a gestação. A microcefalia é uma malformação irreversível que pode complicar o desenvolvimento da criança em diversos aspectos. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, os planos têm que oferecer o PCR, focado na detecção do vírus nos primeiros dias da doença, o teste sorológico IgM, que identifica os anticorpos da corrente sanguínea, e o IgG, para saber se a pessoa já entrou em contato com o Zika em algum momento da vida. Para que isso fosse possível, os planos de saúde tiveram 30 dias para se adequar à nova regra. Essa e outras notícias você pode acompanhar no portal da TV Mais, www.tvmaisabc.com.br. A região amanheceu com tempo aberto e a temperatura atingindo os 24 graus. Poucas nuvens apareceram, mas ao longo da tarde a temperatura obteve leve queda. Veja a previsão do tempo para amanhã. Mínima de 12, máxima de 24 graus para São Bernardo. Na capital, mínima de 13, máxima de 26 graus. Em Santos, a cidade litorânea, a temperatura oscila entre 17 graus de mínima e 22 de máxima. Já na cidade de Piracicaba, o tempo fica entre 15 graus de mínima e 28 de máxima. A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, fez a entrega da duplicação e revitalização da Avenida Industrial, em trechos de aproximadamente 900 metros, a partir do Shopping Gran Plaza até a estação do Terminal Rodoviário de Santo André. As intervenções atenderam medidas de impacto de empreendimentos imobiliários que implantaram os projetos baseados em estudo da vizinhança. Entre as medidas adotadas na compensação estão a nova pista com 2 faixas de tráfego de 3,5 metros cada, calçada de 4 metros, canteiro central de 2 metros, arborização do canteiro e revitalização da Praça Galdino Ramos da Silva. Além disso, houve o alagamento da pista na lateral que dá acesso ao Terça, abertura de via junto à linha férrea, implantação de novos semáforos de LED, renovação da sinalização horizontal e vertical e também melhorias na iluminação pública. Funcionalismo de Santo André vai protestar pelo adiantamento do 13º salário. Funcionários municipais de Santo André, representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos, o Sindiserve, farão protesto na próxima quinta-feira, dia 7 de julho, em virtude do adiamento do 13º salário. O pagamento, que deveria ter sido realizado no dia 30 de junho, só será pago em 30 de novembro. Os servidores farão manifestação a partir das 4 horas da tarde, em frente ao Fórum Municipal. O governo de Carlos Grana alega que a decisão é em virtude da falta de dinheiro nos cofres públicos. Suspeitos de matarem jovem que reagiu ao assalto no dia 27 de junho foram presos ontem à noite. Um deles é menor de idade, tem 17 anos, e o outro, Guilherme Moreira Nossa, tem 18 anos. A dupla é acusada de estar envolvida na morte do jovem Klaus Bisotto Damião,
de 20 anos, no centro de São Bernardo do Campo. A vítima foi morta a tiros e a cena foi registrada por câmeras de segurança. A polícia fechou até os acusados após receber uma denúncia anônima. A seguir, prazo para sacar o PIS é prorrogado. Feijão continua sendo o item mais caro da cesta básica. Confira também como o dólar fechou nesta segunda-feira. O J mais ABC volta em instantes. O prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, entregou no último sábado 59 moradias do conjunto habitacional Duarte Murtinho, no Jardim Silvina. O investimento foi de 111 milhões de reais, sendo 63 milhões de verba da União e 47 milhões de contrapartida da cidade. Ao todo, o projeto atende 3.461 famílias. Os apartamentos de 42,5 e 50 metros quadrados são de 2 ou 3 dormitórios com sala, cozinha, banheiro e área de serviço. A definição das famílias para o número de quartos segue o critério da quantidade de moradores. Além dessas 59 novas moradias, o programa ainda prevê a entrega de 226 unidades contratadas com o PAC e a urbanização e regularização fundiária de 2.361 moradias consolidadas no bairro. Para quem esqueceu de sacar o abono do PIS, o prazo foi prorrogado. Os trabalhadores ganharam mais alguns dias para poder sacar os R$ 880 de abono do PIS/PASEP de 2015. Quem perdeu o prazo poderá retirar o abono entre 28 de julho e 31 de agosto. O primeiro prazo dado pelo governo tinha terminado na última quinta-feira, dia 30. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 1,2 milhões de pessoas ainda não foram buscar o abono. Com mais dias, o governo espera que ao menos 30 mil trabalhadores consigam realizar o saque, somando 264 milhões de reais no total. Para ter o direito ao abono salarial de 2015, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter exercido trabalho remunerado por pelo menos 30 dias em 2014, ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. Antes de sacar o PIS, o trabalhador deverá verificar se o benefício não foi depositado diretamente na conta. Caso contrário, deve comparecer com o cartão do cidadão e senha cadastrada nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em uma casa lotérica. Se não tiver o cartão do cidadão, o beneficiado pode receber abono em qualquer agência da Caixa mediante a apresentação de um documento de identificação. Dólar fecha em alta após recuar mais de 4% na semana passada. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar encerrou em valorização de 0,82%, vendido a R$ 3,25. O euro fechou o dia em alta de 0,71%, cotado a R$ 3,63. E a Bovespa terminou em valorização de 0,55%. Feijão e alface deixam a cesta básica do consumidor mais cara. A cesta básica fechou o mês de junho com alta de 3,76%, um custo adicional de R$ 20,44 para o consumidor do ABC. O feijão, por exemplo, subiu 49,37% em relação ao mês anterior, chegando a custar R$ 5,49. Outro alimento que também subiu de preço foi o pé de alface, 16,40% mais caro. A alta foi o resultado do excesso de geada nas hortaliças folhosas. Em contrapartida, a cebola teve baixa de 25,03% no comparativo de junho com maio. A queda se deve pela alta produção do alimento na região baiana de Irecê, que se tornou grande fornecedora do produto nesta época do ano. Na noite do último sábado, por volta das 8h30 da noite, um suspeito
foi preso pela polícia após uma tentativa de assalto no Gran Plaza Shopping, em Santo André. O acusado estava com um comparsa que conseguiu fugir. Houve tumulto e correria e as lojas tiveram que ser fechadas por cerca de 10 minutos. A seguir, lei que torna o uso do farol baixo em rodovias entra em vigor esta semana. E ainda hoje, Marcos Bonechini traz as últimas notícias do futebol. O J Mais ABC volta já. O uso do farol baixo aceso durante o dia em rodovias será obrigatório. A partir da próxima sexta-feira, dia 8, quem for pego com as luzes dos faróis do carro apagadas em rodovias será multado em R$ 85,13 e terá 4 pontos na carteira de habilitação. O objetivo da medida é aumentar a segurança nas estradas, reduzindo o número de acidentes frontais. No período de adaptação da nova lei, que alterou o Código Brasileiro de Trânsito, as empresas do Programa de Concessão Rodoviária do Estado de São Paulo, fiscalizado pela Artesp, e a Polícia Rodoviária, vem orientando os motoristas nas praças de pedágios e com mensagens exibidas nos painéis eletrônicos instalados em vários trechos dos 6,4 mil quilômetros de rodovias. Atualmente, o uso de farol baixo nas estradas já era obrigatório em túneis, à noite e durante a madrugada. Segundo autoridades, o uso do farol baixo aceso durante o dia é uma forma de prevenir e reduzir acidentes. Vamos agora às principais notícias do futebol no nosso Giro Esportivo. Marcos, tivemos goleada do Corinthians na rodada do Brasileirão. Isso muda a configuração da classificação na liderança. Boa noite, seja bem-vindo aqui na bancada mais uma vez. Boa noite, Maurício. É um prazer estar aqui, né? Olha, o Corinthians assume a liderança em conjunto com o Palmeiras, ficando apenas a 2 gols do saldo de gols aí, né? Porém, o Palmeiras joga ainda hoje. Então, fica essa expectativa se ela pode alternar a liderança ou não, conforme o resultado do Palmeiras. O Palmeiras com empate permanece, com uma derrota até 1 gol permanece na liderança, com o mesmo número de pontos, mas se perder e por uma diferença maior de 2 gols, pode dar Corinthians na liderança no final dessa rodada. Agora, a polêmica da arbitragem em relação ao jogo do São Paulo está forte, aí está um burburinho. O que você tem a dizer em relação a isso? Aliás, essa rodada teve muita polêmica de arbitragem, mais uma vez, infelizmente, a arbitragem brasileira ela tem causado polêmicas aí, né? Mesmo no jogo do Corinthians, algumas contestações, não pela vitória, que foi... não dá para duvidar sobre o que o Corinthians fez, um jogaço, né? 4-0 contra o Flamengo, enfim. Mas no jogo de São Paulo, em Campinas, com a Ponte Preta, o árbitro paulista Vinícius Forlan, cometeu um erro que, inclusive, está se discutindo se é um erro de fato, um erro de direito. Eu não acredito que alguém vai falar que vai ser de direito para poder mudar a configuração do jogo, porque aí você entra numa regra do futebol que você pode até causar um próximo jogo, quer dizer, repetir o jogo por erro de direito. Mas ele expulsou o jogador do São Paulo a 7 minutos de jogo, porém ele tinha dado cartão amarelo. Depois de algumas reclamações, né, do técnico Eduardo Batista da Ponte Preta, ele foi olhar o que o jogador tinha, me parece que estava sangrando, ele resolveu mudar o cartão dele, já com a bola rolando, aplicar um cartão vermelho, que causou uma polêmica grande e discutível, né? O árbitro até pode, de repente, entender isso ou aquilo, mas não da forma como foi. Então, a arbitragem, mais uma vez, estando estampado nas notícias aí da mídia esportiva. E hoje não fica muito difícil você identificar isso, até pela questão das câmeras, está todo mundo antenado de uma maneira muito perfeita em cima de todos os jogadores e, por que não, do árbitro, né? Agora, hoje tem Palmeiras, né? A rodada se completa dessa forma. O que esperar desse jogo? Qual é a expectativa, Marcos? A gente espera um jogão, mais um bom jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras tem sido uma das equipes mais regulares, acho que junto com o Corinthians, uma das equipes mais regulares do Campeonato Brasileiro. Vai entrar em campo daqui a pouquinho, 8 da noite, em Recife, Ilha do Retiro, contra o Sport. Um time, ao contrário do Palmeiras, irregular, né, durante o Brasileirão. Mas eu acho que o Palmeiras, minimamente, uma opinião só, né? Eu acho que o Palmeiras arranca o empate, pelo menos lá no Recife, e vai acabar
terminando a rodada na primeira colocação. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas hoje também tem Esporte Mais. E no Esporte Mais, o que a gente pode esperar de outros acontecimentos, jogos, enfim, emoções? Bom, além dos detalhes de tudo isso que a gente falou, dessa rodada do Brasileirão, os gols, inclusive, né, de Corinthians, de Santos, de São Paulo, a gente vai estar aí ligadinho no que está acontecendo no jogo do Palmeiras também. A gente vai falar aqui, teve o Troféu Brasil, né, de atletismo em São Bernardo nesse final de semana. Tivemos quebra de recorde pessoal sul-americano, né, da Fabiana Müller. A gente vai falar sobre isso, vai dar uma palhinha nos times da região importante, porque o Esporte Mais fala do esporte regional. E a gente vai receber hoje como convidado o grande jornalista Celso Unzetti, um cara que uma história linda no jornalismo esportivo, um conhecedor profundo da história do futebol brasileiro. A gente vai ter o prazer de recebê-lo aqui e bater essa bola no estúdio para você aí de casa, às 8 da noite, o Esporte Mais. Tá vendo só? Coladinho com o jogo, aí você vai acompanhando também as notícias através do Esporte Mais com Marcos Bonechini. Obrigado mais uma vez. Legal, Maurício. Uma boa noite. Obrigado. Mais uma revelação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. A estudante do ensino médio do Colégio Singular de Santo André, Bruna Takahashi, acaba de ser convocada para integrá-la à seleção brasileira de tênis de mesa. Bruna é uma das grandes revelações no esporte. No ano passado, conquistou o Campeonato Mundial Individual Infantil, título inédito para o tênis de mesa brasileiro e latino-americano. Com 17 títulos, São Caetano se prepara para disputar os Jogos Regionais, que serão realizados em São Bernardo do Campo. A 70ª edição dos Jogos vai acontecer de 6 a 16 de julho. São Caetano levará ao torneio 270 integrantes, entre atletas, comissão técnica e equipes de apoio. Serão 21 equipes disputando 14 modalidades: atletismo, basquete, bocha, futsal, futebol, ginástica rítmica, ginástica artística, handebol, judô, malha, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez masculino. A cidade sediará a competição de natação e ginástica no bairro Olímpico devido às instalações em São Bernardo estarem reservadas às seleções brasileiras, que disputarão os Jogos Olímpicos. Venda de veículos sofreu queda nesse primeiro trimestre de 2016. O recuo foi de 21,51% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Federação Nacional da Indústria de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. A lista inclui automóveis, carros comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, entre outras variáveis. Os segmentos de ônibus e caminhões foram os que mais sentiram a baixa, 40,72% e 31,99%, respectivamente. Já os setores de automóveis e comerciais leves tiveram juntos uma queda de 25,09%. Às 9 da noite tem Futebol Mais Debate. Carlos Carreiras, Jorge Nicola e Guga Mendonça trazem informação com opinião sobre o mundo da bola. Saiba os detalhes da rodada do final de semana do Brasileirão. Não perca aqui na tela da TV Mais ABC, veja também pelo site www.tvmaisabc.com.br. E o J Mais ABC desta segunda-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá!